Muito bem. Então, a partir daqui está gravando. Então, nosso encontro de hoje, 4 de agosto de 2026, vamos falar um pouquinho sobre os chakras. A gente tem falado sobre os corpos, de modo geral, né? Corpos, níveis, subníveis, níveis de consciência, campos energéticos, vibracionais, e toda a sua dinâmica, etc. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os chakras e a relação deles, então, com os corpos. Primeiro, entender que, embora a literatura, de modo geral, fala dos chakras como instrumentos principais energéticos do ser humano, dentro da perspectiva da medicina tradicional Ayurveda, e cuja qual é a que a linha espiritualista segue, né? De modo geral, embora não cite isso muito, mas toda referência das características dos chakras em geral vem de referência a Ayurveda. Bem, digo isso porque quando se fala de aspecto energético, nós teríamos que considerar também outras culturas que atuam muito com o aspecto energético também, entre elas a medicina tradicional chinesa, né? E ainda medicinas tradicionais milenares distribuídas pelo mundo que praticamente são desconhecidas. Citando entre elas a própria dos povos originários daqui do Brasil, da América do Sul, Norte, assim por diante, das próprias Américas, tá? Que traz conhecimentos do aspecto energético fantásticos também. E não citam chakras, não citam nada contextualizado como a gente conhece, ou melhor, dentro da contextualização que a gente conhece do Oriente. Tá? Então, o que eu vou trazer assim, um pouco sobre os chakras, como centros energéticos, né? Nada além disso, relacionado aos corpos sutis. E o que eu estava falando agora no começo é que na literatura em geral, os chakras são mencionados como os principais elementos de equilíbrio energético. Tá? Existe uma infinidade de terapias relacionadas aos chakras, terapêuticas de harmonização, de equilíbrio, uma série de aspectos. No entanto, quando a gente conhece sobre os corpos sutis, e resumindo, né, eu falo corpos sutis, dentro dessas duas palavras entra todos os campos energéticos em geral, vibracionais, corpos sutis, níveis de consciência, níveis, subníveis e assim por diante. Tudo que a gente já estudou. Tá? Então, os chakras, na verdade, são as comportas, pensando, imaginem uma barragem, uma represa, né? Com 7 comportas por onde a água dessa represa, do lago, repreendido pela represa, passa, né? Então, por essas comportas com turbinas. Tá? Então, os chakras, na verdade, são turbinas desse grande manancial de energia, né? Que fica armazenado, então, nesse lago
atrás dessas turbinas. Tá? E isso, então, faz com que os chakras acabe ganhando uma perspectiva bem diferente daquela que a grande maioria da literatura divulga. Tá? Então, vocês passam a observar que a atenção que é dada aos chakras é gigantesca, né? Assim, quando se fala em energia, se pensa imediatamente em chakras, né? E quando se fala em terapêutica energética, se pensa em harmonização, equilíbrio, etc., dos chakras. Agora, se a gente começa a entender que eles são tão somente turbinas, né, de energia por onde passa o fluxo energético com todas as suas características, identidade energética e tudo que a gente já estudou até aqui, a gente começa a entender que os chakras têm um papel diferente daquele conhecido e divulgado na literatura. Tá? Então, a questão de harmonizar, trabalhar, atender e focar a atenção terapêutica nos chakras, tão somente, é um trabalho dentro da perspectiva energética que pode ser paliativo. Estão começando a entender? Por que paliativo? Porque não se está dando a devida atenção à energia que está passando. E a fonte dessa energia lá atrás, do outro lado, da onde está esse chakra. Tá? Pensando na questão, pensem aí no grande lago, né? Onde está essa água e por onde ela está vazando, né? Escorrendo, então, por essas turbinas dos chakras. Se a gente pensar, então, que os chakras são vórtices de energia, são turbinas compostas aí por vórtices de energia e microvórtices, né, como dizem, cabe muito bem o exemplo, a alusão a essas turbinas de barragens, né, de hidrelétricas nesse sentido, tá? Porque elas têm hélices que a gente pode correlacionar com os vórtices, né? Então, cada chakra tem uma quantidade de vórtices diferentes. O chakra básico, por exemplo, tem 4 vórtices, somente, né? Assim, os demais vai aumentando a quantidade de vórtices, tá? Até chegar nos 972 vórtices do chakra coronário. Tá? Bem, o que é importante, então, a gente entender é que podemos dar continuidade, podemos continuar dando a atenção dada aos chakras em geral, tá? Usar a terapêutica que mais se tem afinidade, desde que se lembre de dar a respectiva atenção aos corpos sutis, né, de modo geral, correspondente àquele chakra. Tá? Somente dessa forma nós vamos fazer um trabalho integral, um trabalho completo. Tá? Então, se nós trazemos, né, apresentamos aí um chakra básico desequilibrado, né, de alguma forma. Tá? Então, nós sabemos que o chakra básico está diretamente relacionado ao corpo físico. Tá? Corpo físico, ao corpo duplo etérico, que são os 2 corpos descartáveis, né? E uma
desenergização do corpo físico, do duplo etérico, né, vai trazer desarmonias ao básico. Né? Então, é importante a gente vai trabalhar com o chakra básico, vamos fortalecer ele, tá? Mas temos que lembrar de trazer orientações para a pessoa que irão fortalecer também o seu corpo físico e a sua bateria de energia. Né? Então, a questão dos hábitos saudáveis, por exemplo, de uma boa noite de sono, né, de dar atenção ao sono, né, aspectos desse tipo, por exemplo. Né? Assim como uma atividade excessiva, né, do chakra básico, né, uma hiperatividade do chakra básico, trazendo e demonstrando um excesso de energia, né, e características relacionadas, dentro do aspecto físico, então nós vamos também trazer orientação para essa pessoa para que ela procure gastar com qualidade e saúde, de forma saudável, o excesso de energia, o que muitas vezes está relacionado à falta de atividade física, né? E aspectos que contribuem para isso. Tá? Então, assim, o chakra básico, ele traz relação com a nossa energia de modo geral, tá? Excesso ou carência, né? Excesso ou falta, tá? E se refere a essa energia telúrica, física, tá? Gerada pelo corpo físico, tá? Então, entra todas as nossas formas de hábitos relacionadas, tá? E dentro de um aspecto mais sutil, também está relacionada à nossa conexão com a Terra, com a energia telúrica. Tá? Então, aspectos relacionados a questões que nos fazem dar atenção aumentada à Terra, as questões materiais, tá? Contribuem para aumentar essa energia de chakra básico, por exemplo. Tá? Não necessariamente aumentar. Então, se eu sou materialista, né, consumista, eu vou ter uma energia aumentada de chakra básico. Não é assim que funciona. Tá? Mas eu tenho uma tendência a possíveis desregulações do chakra básico. De acordo com a maneira como eu conduzo a minha vida, isso pode gerar uma energia excessiva ou pode gerar uma falta. Tá? Pode me levar a uma desvitalização, né? Carência de energia, né? Como pode me levar a excessos. E isso já são características de cada um, da sua identidade como um todo, né? Assim como também os seus hábitos, que vão interferir bastante nisso. Tá? Então, o foco demasiado a questões materiais em geral, tá? Contribuem para possíveis desregulações do chakra básico. Entende? Então, as terapêuticas em geral, que vão atender o chakra básico, que vão contribuir para a sua harmonização, devem estar acompanhadas de orientações e aspectos terapêuticos também, que irão fortalecer e promover a terapêutica de fato, a questão energética como um todo,
relacionada ao chakra básico. Certo? Até aqui? Muito bem. Então, que mais que a gente pode associar aí ao chakra básico para esse momento? Deixa eu ver se aqui... sim. Em algumas ocasiões que se percebe aí um excesso de energia, e eu não estou falando agora, nesse momento, de vitalidade, mas de energia magnética mesmo, biomagnética. Tá? Uma das recomendações, tanto para drenar excesso de energia, e como também para a revitalização, uma das recomendações é andar descalço em solo natural. Né? Exemplo de solo natural: areia da praia, terra, gramados. Tá? Então, solo natural. Tá? Tem um jardim pequenininho, mas tem um canteirinho, então se para naquele canteiro um pouco, tá? Dá umas pisoteadas, que isso ajuda a fazer troca de energia. No entanto, aí nós estamos falando de biomagnetismo. Tá? A energia ela é sutil e tem várias características. Tá? A magnética é uma característica. A energia sutil que a gente fala na apometria de modo geral tem outra característica. Tá? A energia do pensamento é diferente da magnética, da biomagnética. Tá? Mas acaba tudo na mesma característica de energia. Tá? Então, dentro do aspecto de drenar energia, promover troca, tá? É como a nossa antena biomagnética. Nesse caso, a gente está falando da energia biomagnética. Certo? Ok. Alguma dúvida sobre o básico? Não? Tudo certo? Então, tá. Fala, Doroti. Uma questão boba, mas assim, quando eu estou muito energizada, né, então fisicamente, psiquicamente, eu estou mais ativa. Estou mais cansada, desenergizada, né? Eu estou mais nessa condição. Exauriu a energia do próprio chakra básico. Além disso, o que eu posso estar fazendo? Algumas manobras, algumas coisas que eu posso ativá-lo? Tu pode ativar chakra básico, né, de várias formas: cromoterapia, manobras de reflexologia, de Duin, tá? Na musicoterapia, a gente usa tambor, tá? A tamboração, né? A percussão, são instrumentos de percussão, trabalham bastante com o chakra básico, né? Ritmo e percussão, tá? Trabalham bastante a energia do chakra básico. Tá? No entanto, você pode fazer, então, essas e mais outras tantas práticas, tá? Que irão estimular a energia do chakra básico, só que se você não acompanha essas ações com atitudes saudáveis que contribuem para manter essa reenergização, tá? É mais ou menos como você usar um estimulante quando está muito cansado. Tá? Você toma um estimulante, você usa qualquer tipo de estimulante, tá?
mais o teu corpo vai reagir, vai ficar estimulado, mas chega um momento que não tem mais de onde tirar energia. Você precisa descansar mesmo. Tá? Então, a necessidade do descanso, do sono reparador, tá? Da boa alimentação, tá? Em todos os tipos de chakras, a qualidade de tudo que se refere a algo saudável é válida, acompanhada também de algo extremamente importante e facilmente esquecível, nem sei se isso é português, mas deu vontade de falar. Pensamento saudável. O cultivo do pensamento saudável, ele é a regra número 1 para todos os chakras. Você pode estar exaurida energeticamente, fisicamente, cansada, mas se a tua mente está saudável, se você está bem, se está estimulada mentalmente, você vai te sentir bem. O mais cansado tá. É aqueles momentos ou dias que você pega e fala, meu corpo está no pó, mas eu estou bem, estou realizado. Você vai te sentir bem. Você não se sente cansado. Você, não, eu estou assim, meu corpo não move mais nada, mas eu não estou cansado, eu estou bem. Sabe? Ao mesmo tempo, você pode estar uma pilha de energia, mas você se sente esgotado. Porque mentalmente você está esgotado. Então, o estresse mental, ele é inúmeras vezes pior do que o estresse físico. Ele exaure com o corpo físico. E isso é o quê? O exaurir das forças do chakra básico. Certo? Então, quando a gente está trabalhando com alguém, recompondo suas energias, e as suas questões, etc., e a gente vê que essa pessoa está muito exaurida, tá? A gente dá uma atenção no chakra básico também. Lembra que quando eu falo pessoa nessa 1h30 de encontro, são pessoas de todas as esferas, né, e dimensões. Não só carne e osso, né? Então, quando a gente está atendendo alguém na apometria, né? Então, é isso que eu quero que você se dê em conta. Estou atendendo alguém na apometria, né? Alguém que não está mais na condição carne e osso, né? Posso terminar o atendimento com essa pessoa e ter resolvido muita coisa, ter auxiliado a resolver muita coisa na vida dela, mas ela está acabada. Tá? Gente, vamos dar uma energizada nela, vamos dar uma injeção, né? Chakra básico, vamos estimular, né? Então, Neto disse que o chakra básico está ligado ao duplo etérico e ao físico. Como assim? Se a pessoa está desencarnada, tá, né? Não tem corpo físico, não tem duplo etérico, como é que fica esse chakra básico? Né? Fica nessa teia energética, e isso relacionado ao astral, tá? Mas ele não está vinculado ao astral. Ele fica associado a todos os corpos, tá? Trazendo a condição energética da pessoa, que a gente percebe como médium via corpo astral. E o corpo astral é o rótulo do ser, né? Quando desencarnado, a gente enxerga
ele pelo seu corpo astral. A gente percebe, né, a pessoa dessa forma. Tá? Bem, e aí então a gente consegue ajudar ela dessa maneira. Tá? Que mais? Acho que se alguém lembrar de alguma dúvida, alguma questão, quiser perguntar. Está usando o filtro, Dorotia, e quando você coloca a folha, ele não reconhece. Abre o microfone que eu consigo te ouvir. Verdade, desculpa. A cor dele é a vermelha, do básico? Boa pergunta. A cor dele é percebida como vermelha. Tá? Quando eu trabalho vermelho com ele, eu estou estimulando. O vermelho é estimulante. Tá? E quando eu quero harmonizar e diminuir a sua potência e tudo, eu vou trabalhar marrom. Que é da terra, né? Que é da terra. Tá. Tá? Se eu tenho dúvida, eu trabalho marrom. Tá. Então, dentre as práticas, né? E assim, tudo isso que eu estou falando, a gente também usa na apometria, tá? Então, a gente trabalha as cores muito na apometria. Muito, né? Como vocês viram agora há pouco, né? O Paulinho já usa tal cor, faz isso, faz aquilo, etc. Tá? Então, a gente trabalha muito com as cores. Vocês viram que eu usei essências, né? Também, misturei com essência. Tá? A condição líquida das essências que vocês conhecem, florais em geral, homeopatia, todos os remédios vibracionais, é uma mera condição para torná-la aceitável e perceptível ao ser humano. Caso contrário, eu não precisaria necessariamente da condição palpável, líquida, de uma essência vibracional, mas é energética. Isso nós já experimentamos, né, Paulinho? Nós já usamos muitos vidrinhos secos, vazios, em experimentos nossos, em atendimento no grupo, né? Muitas vezes. Com resultado fantástico. Eu já morri de vontade de mandar para umas pessoas no exterior, assim, os vidrinhos vazios, seco. Ia passar pela aduana, passa por tudo sem problema nenhum. É vidro, né? E lá dentro tem o que tem que ser. Chegou no lugar, enche d'água, pronto. É inverno. Andréa é a nossa solução. Boa noite, Eurípides. Mas depois eu vou contar a você também depois uma experiência que eu tive parecida com isso. No entanto, isso que eu estou falando. Boa noite, Eurípides. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. Tchau, Eurípides. Eu estou contando para você. Tem estudo registrado. Tá? Tem estudo registrado de um aluno do Samuel Hahnemann. O aluno dele fez esse experimento. Isso não é maluquice só da minha cabeça. Né? Ele fez isso durante uma guerra. E funcionou. Né? E tem uma explicação, infelizmente, né? O ser humano é um bicho triste. Ele precisa de uma explicação científica para tudo, né? Mas tem explicação científica para entender esse negócio. Né? E claro que a gente vai para as nanopartículas das coisas, né? Mas remédio vibracional é nanopartícula, né? O problema, né, que comercialmente, imagina se eu vender um kit de vidro seco. É um problema, né? Mas voltando ao assunto, né, só para a gente rir um pouquinho. Tudo que a gente fala de práticas, isso é uma coisa que... O Alexandre levantou a mão, André.
Desculpa, não vi. Pode falar, Alexandre. Não, pode continuar. Pode continuar. Obrigado. Eu vou só terminar essa fala, então. Tudo que a gente usa de práticas naturais, em geral, são aplicáveis na apometria, né? Vocês conhecem um pouco da minha história, né? Sabe? Quando eu entrei para a naturologia, já trabalhava com apometria, estudava, ensinava, etc., né? Já estava envolvido com esse meio, né, de grupo de apometria e tudo mais. E foi uma, entre aspas, uma diversão, né? Cada prática integrativa que eu aprendia na faculdade, eu levava como novidade para aplicar nos atendimentos de apometria. E era uma maravilha, era fantástico, né? E, bom, isso contribuiu para eu ser convidado a me retirar do primeiro grupo de apometria que eu trabalhei, né? Porque eu queria levar tudo para lá e o pessoal ficava, né? E aí, quando eu comecei a misturar a medicina chinesa com corpos e até tudo mais, né? O pessoal ficou aí endoidar de vez, né? Quer dizer, não, o cara endoidou, né? Isso que virou laboratório, então não queremos mais esse maluco aqui. E, então, na verdade, foi mais ou menos essa história, né? Claro que para o público em geral eu conto que também aconteceu, né? Que o primeiro grupo cresceu muito, precisar de uma casa maior, né? Se mudaram e etc. Uma casa maior, só que eu fiquei na casa pequena, né? Mas tinha esse contexto que ajudou bastante aí nesse quesito aí de mudança, né? Que eu estava trazendo tudo que era das práticas em geral, né, para os atendimentos de apometria. E nunca me arrependi. E foi muito incentivado pelo pessoal da Casa do Jardim também, a só levar adiante isso. Bem, voltando, e o mais engraçado é que, né, eu falei assim para vocês em off, mas é um off que não é off, porque está sendo gravado e eu não vou editar esse negócio depois. Bem, alguém levantou a mão? Fala, Guisa. Tá, agora tu alugou um triplex na minha cabeça. Como assim tu levava as práticas da naturologia pra apometria? Tipo... Fácil. Como assim? Que práticas? Como? Eu não posso levar a apometria para as práticas, mas as práticas para apometria eu posso levar todas. Tá, mas tipo assim, sei lá, uma iridologia. Mas como? Iridologia, esclerologia, tudo? Mas como? Se tipo no mundo real tu tira uma foto da íris, como tu vai levar isso pra apometria? Pois bem, eis aí, que pena que o Eurípides saiu, ele quando assistir a gravação vai dar risada. Pois esse é a origem do nome do grupo, Cafezinho, Hora do Cafezinho. Porque quando eu dava aula de iridologia, com o grupo que o Eurípides era da turma, eles, alguns, tinha que tomar um cafezinho depois da aula, né? Isso era a dica para a gente estender a aula depois, né? Para entrar no assunto livre, né? Sem preocupação do que ia falar. Do que eu sempre disse em aula, e tu vai lembrar disso, que a íris, ela é tão integral em refletir. O André, tá dando eco. Tá dando eco. Eu acho que, não sei o que houve, que começou a dar eco. Mas não é meu aqui. Parou, né? Alguém estava com o microfone aberto junto, acho. Tá. Parou, né? Parou. Tá. Então, assim, gente, a íris, a esclera e qualquer área reflexa, ela traz de forma integral a natureza do ser, e olha o que eu sempre disse nas aulas, livre de espaço e tempo. A iridologia física é limitada a 4 gerações. A iridologia da psique, da personalidade psicológica, é ilimitado. Só que, óbvio, né, em aula, eu tenho que falar na ancestralidade da pessoa, né?
desde o início da existência da sua ancestralidade. Só que aí tira esses parênteses, né? Tira as aspas, então a íris mostra sinais dos primórdios da tua existência. E a esclera também. E aí, continuando o parênteses aí, a gente sempre trabalhou numa meia dúzia, né, de médios no grupo, com uns pelo menos 3 a 4 médios bons, todos são bons, o que eu quero dizer, médios com tela de DVD, como eu dizia na época, né, que a pessoa, só olhava a pessoa, já tinha, assim, o histórico de várias encarnações, etc., onde é que estava o problema, não é tudo da pessoa, né? E eu, cegueta aqui, eu sempre fui cego, né, nunca tive essa tela de DVD. Quando eu passei a ter o acesso aos olhos da pessoa, e eu não parava para tirar foto, né? A gente nunca misturou dessa forma as coisas. Mas aquele olhar de 1 metro de distância já era suficiente, né? Para eu ter o acesso que eu precisava às informações da pessoa, que eu somava, obviamente, com que os médios com que eu estava trabalhando traziam de informação. Então, isso durou aí uns 10 anos, né? Trabalho apométrico aí, em relação à iridologia, né? Tu perguntou. Com a esclera, não foi muito diferente, aliás, facilitou as coisas, porque já via os vasos, era mais fácil ainda de ver do que a íris, né? A olho nu, assim, né? E a partir dessa prática, se vocês começarem a associar as coisas, quando a gente conhece a relação dos sinais com questões da personalidade, questões das emoções, aspectos emocionais, tornou-se automático para mim traduzir a personalidade, as emoções, sentimentos, com os respectivos corpos. Deu para entender? Então... Tá, eu acho que, tipo, deu para entender, meio abstrato, assim, mas tá, estamos falando de iridologia e esclerologia, que é uma coisa que, tipo, né, o teu super campo de estudo, assim. Mas sim, na naturologia tem várias e vários tipos de prática. Tem, né? Só para terminar essa parte diagnóstica, né? Tá, de repente tu vai ter que falar só sobre isso um dia, tá? Tá. Dessa parte analítica, né? Para fechar essa parte analítica, então, assim, eu fazia o caminho contrário, né? Então, aquilo que a gente conhece de sinais relacionados a sistemas, órgãos, etc., que estão relacionados a padrões emocionais, personalidade, sentimentos, emoções, etc., estão relacionados aos determinados corpos sutis, como vocês aprenderam há pouco tempo. Eu fazia o caminho contrário. Os outros médiuns estavam trazendo quais os níveis, etc., que estavam com problemas e tudo. E eu já sabia a identificação da emoção, do aspecto e tudo mais, né? Então, pelo aspecto analítico, fazia isso. Depois veio a diagnose artística, então ficou uma maravilha, porque aí todo mundo que era atendido passava a desenhar, né? Fazia um desenho, etc. Ou a própria pessoa desenhava, né? Ou, coisa que é mais comum, né? Assim, toda a vida foi, algum médium fazer um desenho relacionado àquele atendimento àquela pessoa. Sempre. Assim como tu vê todos os nossos encontros aqui, né? Tem geralmente a Juliana tá desenhando, né? Então, aquele desenho que está relacionado àquele atendimento, eu passei a fazer a leitura dele relacionado ao trabalho. Pronto. Aí passou a ser a minha forma de mediunidade, né? Para analisar o caso, e aí eu trazia e compartilhava isso com os médicos. Ok, acabou a parte analítica, tu deve estar curiosa com a parte terapêutica, com as trocentas terapias, né?
Claro que aquilo que não é prático, poderia fazer, obviamente, mas não é prático, a gente não traz para um atendimento de 1 hora, com 6 pessoas trabalhando na mesa e mais o médium, né? 40 minutos, já depende da rotina, né? Mas era uma média de 30 a 40 minutos de atendimento, né? Eu já não lembro direito, depende do caso, né? 20 minutos, média de 30. Não dá para a gente aplicar assim, uma prática e tudo mais, né? Então, o que a gente fazia? Se trabalhava com a aplicação de todas as práticas que a gente achava necessário, com uma aplicação, agora tu vai achar que perdeu a graça, mental. Então, o que a gente sempre fez muito? No caso, como naturólogo era eu, né? E os médios. Então, eu chegava para o médium, né? O Paulo vai lembrar muito bem disso. Ó, Paulo, na mão tem um ponto assim, 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 que fica aqui, e eu, claro, mostrava na minha mão, né? Ou na dele mesmo. Então, tu vai na pessoa, vai pegar a mão dela nesse ponto aqui e vai aplicar isso, isso, isso e aquilo. E isso era feito. Chegou no momento, pontos, não consegui ler ali. Não, qualquer ponto da Ayurveda, da acupuntura, da reflexologia, pontos em geral. Tá? Chegou no momento que a gente estava no auge das pesquisas com as essências e nós tínhamos o kit de todas as essências que estavam em teste, etc., ali. Aliás, foi o nosso grande laboratório de teste, né? Então, a gente pegava as essências e passava para a pessoa, às vezes com ela própria, para ela tomar, isso a gente conseguia fazer, né? E muitas vezes pingando na mão do médium ali, para ele aplicar aonde a gente achava necessário durante o atendimento, na entidade, etc., que está sendo trabalhado. Tá? Além disso, aí não mais falando do atendimento apométrico, mas falando da nossa casa espírita mesmo, a gente passou a oferecer atendimento com as práticas. Aí já é uma coisa normal, né? Mas a pessoa ia lá no outro horário, etc., para receber gratuitamente as práticas, etc., né? No local. Tá? Mas a questão toda você aplica as práticas em geral, dentro de cada prática tem N modalidades, você escolhe a modalidade de acordo com o conhecimento que tu aprendeu e tu aplica tudo que tu quiser mentalmente. E você vê o resultado muitas vezes na pessoa que está sentada ali, a hora que ela levanta para ir embora. É incrível. Tem coisa que funciona mais do que a coisa física sendo aplicada. Tudo esquizofrênico. Tudo doido. Tudo doido. Tudo doido. Tudo doido junto. Por isso que a gente ri sozinho, né, cara? O Alexandre... Eu devo dizer que muito da minha experiência como naturólogo, de resultados e coisas em geral, vem desses 20 anos de trabalho apométrico. Né? Por isso que tu sempre falava nas aulas que tu não era muito professor das práticas e não sei o quê, das práticas físicas, né? Tá, e faz muito sentido tu me falar que é mental. Meu Deus, tá. Preciso de um tempo agora pra digerir. Vai ter que digerir tudo isso. Isso me ajudou, na época, um pouco depois que tudo isso começou, a entender o quanto que as práticas físicas exerciam
também um grande efeito nas questões emocionais. Porque lá na minha época, no começo, era muito dividido. As práticas emocionais e as práticas para o físico. Por exemplo, não se falava em massoterapia, reflexologia, hidroterapia, né, e práticas desse tipo, pensando em tratar questões emocionais. Lá no começo, não se falava nisso na naturologia, né? Isso começou a vir depois. E hoje hoje não, né? Desde há muitos anos, mas a partir dessas experiências, e levando as experiências daí para a clínica prática, né? E vendo resultados, gente, todas as práticas atendem a ambos, ao físico e ao emocional, a mente, sempre. Né? Então, você faz uma massoterapia e vai, sim, atender a mente. O que mais me deu trabalho nesses anos foi procurar fundamentação para essas coisas para poder falar disso na universidade, no meio acadêmico. Né? Eu conheci Reich, quer dizer, né? Conheci o trabalho do Reich, conheci a bioenergética e tive que me embasar nessas áreas. Né? Mas coisa que na prática nós estávamos fazendo muito. Né? O Alexandre. A Vera está na minha frente. A Vera. Vera, abre o microfone. Eu estava a dizer que era igual, por isso o Alexandre primeiro. É assim, eu estou maravilhada. O André estava a falar e eu estava-me a lembrar de N situações desta jornada toda, desde que eu contactei com ele. A primeira vez com a iridologia, mas principalmente depois da primeira iridologia com o André. E aqui com o Paulinho também, as nossas experiências e o quanto muita coisa realmente estranha, não é? Boa, mas estranha. Foi acontecendo a partir daí. Eu lembro-me, aqui há, não sei, uns 7 anos, tinha uma colega que sabia fazer leitura de registros acásticos e uma vez ela disse que cada vez que eu trabalhava com iridologia, que eu estava a recuperar coisas que tinha aprendido numa vida que tinha tido no México e que estava a trazer isso para a atualidade. Eu achei também curioso, mas mais curioso foi quando eu realmente tinha muitas fotos de íris na máquina e mesmo antes quando via as pessoas e a forma como isso me impactava, porque eu nunca senti que era só um olho. Eu sentia, mas era como se fosse a alma da pessoa que estava em contacto comigo. E, por exemplo, os meus filhos hoje em dia não gostam de ver os olhos que eu tenho na máquina. Mas muita coisa se transformou no percurso que eu fui fazendo, a aprender pronto, aqui em especial com o André, mas com as pessoas que aqui estão, que também tiveram comigo, o Paulinho e a Dorothy, pronto, nas vezes que nos cruzamos em cursos. E que realmente a visão que nós vamos tendo, a partir do momento em que temos esse conhecimento, e agora nesta circunstância que é diferente, ainda mais abrangente, o quanto as coisas estão todas interligadas e até acabam por ser simples. Por exemplo, aquilo que o André falou das essências vibracionais, o André sabe que já passámos aqui por alguns problemas para trazer essências vibracionais. E o quanto eu tentando ser o mais justa, o mais ética possível com tudo o que acontece, a verdade é que já houve situações de se precisar de uma essência vibracional com urgência e já não ter. E a forma de trabalhar com isso foi mais ou menos o que o André disse. Pronto. Tentando compensar com outras, porque também há uma coisa aqui nas ciências vibracionais que é fantástica, porque várias delas trabalham várias coisas, muitas vezes algumas semelhantes. Mas que aquilo que vai aqui, aquilo que está na nossa intenção, ao trabalhar com as ciências vibracionais, é uma coisa que se multiplica muito. E eu noto em várias situações, já comentei isso convosco em alguns cursos, assim, situações em que eu próprio não estava 100%, o André sempre dizia que pronto, os procedimentos que tínhamos de ter antes de trabalhar com as ciências vibracionais, para estarmos bem, para estarmos ali a elaborar algo
que realmente fosse fazer bem à pessoa, que estivesse numa determinada vibração. E quantas vezes as essências vibracionais me ajudaram, interagiram comigo, tudo o que envolvia as essências vibracionais e não só, trabalhou comigo em equipa, tal como agora está a trabalhar em vários sítios. E ainda mais surpreendente foi quando o André começou aqui a falar de cruzar as práticas e eu penso, o que é que tem sido o meu trabalho como terapeuta nestes anos, quando dentro de tudo o que eu aprendi, eu agora cada vez mais consigo integrar várias coisas num só atendimento, consigo receber essa orientação para trabalhar pontos, Marma, para trabalhar situações de perdão, para trabalhar situações a nível emocional, situações de mentalidade, o quanto as coisas surgem, o quanto surgem coisas que eu nunca aprendi e que eu vou confirmar depois, e está lá. Seja a nível anatómico, seja a nível, sei lá, N situações. E esta questão da parte transdimensional de tudo isto, que é, quando nós nos predispomos o conhecimento chega e aquilo que realmente tem de ser trazido ao de cima vem. E os olhos fazem isso muito bem. E é a minha paixão, o André sabe disso. Assim, a minha terapia base, independentemente do que faço, é sempre olhodiagnose. É olhodiagnose. Por aquilo que me transformou e por aquilo que eu vi transformar tantas pessoas. Mas, no fundo, é nos deixarmos orientar também. Nos colocarmos predispostos e nos deixarmos orientar. E quando realmente permitimos isso, que às vezes nós resistimos, não é? Às vezes é um treino, ainda resistimos. Mas que as coisas surgem de uma forma surpreendente e eu não deixo de me fascinar, às vezes com algum feedback das pessoas, com coisas que acontecem também comigo. Há dias o Paulinho emocionou-se e realmente há muitas vezes em que eu me tenho emocionado e realmente é isto. Eu estou a adorar este percurso com vocês e assim, não é questão de estarmos aqui, nós já nos emocionámos muitas vezes em cursos, finais de curso, é assim. Para quem já fez aqui formações com o André sabe quantas vezes nós já quase só não nos beijamos e abraçamos à distância porque não dá, mas que é um amor incondicional e é algo que nos transcende e eu sou muito agradecida por isso, a todos vocês, e em especial aqui André e Paulinho. Obrigada. Obrigado, Vera. Fala, Alexandre. Doroti, está indo? Estou indo, tem que atender agora às 8h30. Então vai. Beijo, Dô. Beijo, gente. Desculpe, Tchau, tchau. mas preciso ir. Imagina. A semana que vem eu falo algumas coisas que eu gostaria de falar, que daí eu entro. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Tchau. Fala, Alexandre. Eu queria compartilhar, somar nessa informação para a Isa, de um exemplo de práticas que podem ser mentais, né? Eu não tenho nenhuma noção do que vocês estão falando de tratamentos aí, mas certa feita, eu e um amigo, a gente organizou 2 workshops num final de semana na região colonial de Pelotas, sobre a utilização de pedras e de ervas, né, dentro da ótica umbandista espiritualista. Então a gente fez isso, era um evento quase gratuito, assim, com um dia inteiro de estudo e prática. E dentro desse mundo da Umbanda e dessas questões, tem muita pessoa que tenta fazer alguma coisa contra as outras, né, com feitiçaria e tudo mais. E a gente trouxe um palestrante de São Paulo para fazer esses 2 cursos no final de semana. E ao a gente divulgar esses cursos, a gente foi ameaçado, ele foi ameaçado de morte, falaram para ele que não era para ele vir para cá, que iam fazer isso e aquilo, feitiços e tudo mais, né? Enfim, não é esse o contexto. Só que durante a noite, após os cursos, no último dia, a gente recebeu um ataque. Algumas pessoas dessas que ameaçaram foram até a região colonial, em carros lá, e foram na volta. E, além disso, foram feitos alguns ataques relacionados às práticas aí de magia negra e tudo mais. O que aconteceu? A gente estava numa conversa à noite, do nada todo mundo escutou um estralo assim no ouvido, assim, começou a ficar aquele barulho quando tá no avião, ou quando tá muito tempo num carro, e dá um pi, como se baixasse assim, tu entrasse dentro de um túnel, sei lá. Aconteceu isso com quase todas as pessoas.
uma energia de medo, de imposição de medo tomou conta no lugar. A gente estava conversando sobre coisas totalmente aleatórias e a gente ouviu alguma movimentação na região da colônia. Algumas pessoas tentaram entrar, foram barradas no momento, né, por uma outra força que estava com a gente lá. E durante essa situação, a gente teve que desligar as luzes do quarto, ficar olhando pelos vidros para ver se realmente tem algum problema. E esse nosso amigo que veio de São Paulo, ele fez uma prática, onde ele começou a projetar camomila no local com o magnetismo dele, mentalmente. A gente estava conversando num frio absurdo, era inverno, não existia nenhuma erva, não tinha nada no bolso dele, não tinha nada. Do nada, todo mundo começou a sentir um cheiro de camomila, e as pessoas que a gente estava ali, que estavam com medo, baixaram a frequência do medo. Então, começou a ficar mais calmo o ambiente e tudo mais, porque o medo estava provocando uma força maior em quem estava atacando a gente. Então, esse é um relato que mostra, mesmo o magnetismo mentalmente, com a pessoa sabendo os efeitos da camomila na fitoterapia, na aromaterapia, ele provocou como se fosse uma materialização ali naquele momento para acalmar todas as pessoas que estavam com medo, porque eram umas 5, 6 pessoas que estavam na sala, né? E que meio que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, mentalmente, uma pessoa com conhecimento de práticas de fitoterapia colocou no magnetismo dela e todas as pessoas que não sabiam nada disso sentiram o cheiro de camomila no local. Então, sabe, é uma coisa que às vezes a gente fica achando que é mais fraco ou não tem como colocar, né, mentalmente uma medicação, alguma coisa assim, mas, enfim. Isso mesmo. E é assim que funciona. E funciona. Ou faz uma chuva de camomila. Chá de camomila. Foi bom, foi bom. O Paulinho é expert dos cristais, Alexandre. Eu gosto também, gosto muito. Aqui em casa tem muita pedra, cristal, tudo espalhado pela casa. Também. Eu tenho uma caixa de pedras e cristais que durante muitos anos a gente trabalhou com ela. Isso aí. Muito bem. Olha, bom, a gente falou do chakra básico e fomos para outro caminho hoje, mas para variar um pouquinho, né? E vamos continuar falando dos chakras. A gente pode continuar nesse tema e no que terminar ele, então, daí a gente vai para a parte do animismo, né? E que a gente tinha combinado, em vez de fazer já semana que vem, que eu tinha dito 15 dias, né? E só que o que eu quero pedir para vocês irem lendo sobre animismo enquanto isso, né? Para a gente abordar isso mais para frente, tá? Assim que a gente terminar a parte dos chakras aí em geral, tá? Um pouquinho, deixa eu dar uma pausa na nossa